Ezequiel capítulo 6. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, volte o seu rosto para os montes de Israel e profetize contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vocês e destruirei os seus lugares altos. Os altares de sacrifício serão destruídos, e os altares onde vocês queimam incenso serão quebrados. Farei com que os mortos caiam diante dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e espalharei os ossos de vocês ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês morarem, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas, para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações, quando forem espalhados por outras terras. Aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações por onde foram levados em cativeiro. Lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel, e que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e que não foi sem motivo que eu disse que lhes fariam este mal. Assim diz o Senhor Deus: contorça as mãos, bata os pés e diga: por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim, neles cumprirei o meu furor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todas as colinas elevadas e no alto de todos os montes, debaixo de todas as árvores frondosas e debaixo de todos os carvalhos espessos, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles, onde quer que estiverem morando, tornarei a terra em desolação, desde o deserto até Ribla, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 7. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus a respeito da terra de Israel. Chegou o fim chegou, sobre os 4 cantos da terra. Agora o fim chegou sobre você, povo de Israel. Enviarei a minha ira sobre vocês. Eu os julgarei segundo os seus caminhos e farei cair sobre vocês todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade. Eu não os pouparei, pelo contrário, eu darei o que vocês merecem por seus atos e farei com que paguem por todas as suas abominações, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: calamidade após calamidade, eis que vem. Chegou o fim chegou. Já despertou contra você. A sua sentença chegou, ó moradores desta terra. Chegou a hora, o dia está próximo, o dia de tumulto e não de alegria sobre os montes. Agora em breve derramarei o meu furor sobre você, cumprirei a minha ira contra você. Eu os castigarei segundo os seus caminhos e os farei pagar por todas as suas abominações. Os meus olhos não terão piedade, e eu não os pouparei, segundo os seus caminhos. Assim os castigarei e os farei pagar por suas abominações.
e vocês saberão que eu sou o Senhor. Sou eu que castiga. Eis o dia, eis que chegou. Brotou a sentença, já floresceu a vara, reverdeceu a arrogância. A violência se ergueu para servir de vara de maldade. Nada restará deles, nem a sua multidão, nem a sua riqueza, nem a sua glória. Chegou a hora, o dia está próximo. Quem compra não se alegra, quem vende não se entristeça, porque a ira cairá sobre todos eles. Porque o vendedor não se tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra todos eles não será revogada, e por causa da sua própria maldade ninguém preservará a vida. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas ninguém vai à batalha, porque a minha ira cairá sobre todos eles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. Quem está no campo morre à espada, e quem está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles, fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos desfalecerão e todos os joelhos se desfarão em água. Vestirão roupa feita de pano de saco, e o terror tomará conta deles. Todos os rostos ficarão cobertos de vergonha, e todas as cabeças serão raspadas. Jogarão a sua prata nas ruas, e o seu ouro está tratado como se fosse sujeira. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque a prata e o ouro foram o tropeço que os levou a cair em iniquidade. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abomináveis imagens e seus ídolos detestáveis. Por isso, fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos de estrangeiros por presa, e aos ímpios da terra o despojo, eles o profanarão. Desviarei deles o rosto, e profanarão meu tesouro, ladrões entrarão nele e o profanarão. Prepare uma corrente, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade cheia de violência. Trarei aqui as piores nações que tomarão posse das casas deles. Farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. A destruição está a caminho. Eles buscarão paz, mas não haverá paz. Virá miséria sobre miséria, e um rumor após outro. Buscarão visões de profetas, do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos o conselho. O rei estará de luto, o príncipe se vestirá de horror, mas as mãos do povo da terra tremerão de medo. Vou tratá-los segundo a sua conduta, eu os julgarei pelos seus próprios critérios, e eles saberão que eu sou o Senhor. Isaías capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor.
Na verdade, o povo é a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou, como seu conselheiro, o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lã não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arregou na terra o seu tronco. Já secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus.
Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Efésios capítulo 2. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Curta, Comente e compartilhe.